falar pela bancada do PDT, convido a excelentíssima senhora deputada Juliana Brizola para ocupar essa tribuna e que o fará com muita honra. Eu vou registrar aqui, para que fique registrada a nossa gravação, o deputado Paulo Odoni, pelo PPS, pede que a senhora o represente, que essa é a maior homenagem que ele poderia fazer a Leonel Brizola nesse momento da legalidade. Fique registrado os anais. Com muita honra, deputada. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Westphalen, excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado, doutor Carlos Henrique Kuyper, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Tarso Genro, excelentíssimo senhor secretário municipal do Trabalho e Emprego, ex-deputado Pompeu de Matos, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, excelentíssimas senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores presidentes e representantes de entidades, senhoras e senhores protagonistas e familiares de protagonistas do movimento da legalidade, senhoras e senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Esta sessão solene se justifica pela importância cívica do movimento da legalidade em nosso Estado. Embora um tema ainda desprezado pela historiografia oficial, é inquestionável que se tratou do último movimento de mobilização de massas antes do golpe militar de 1964. É um assunto, portanto, que não pode cair no esquecimento. E, para isso, estamos aqui hoje, reverenciando, mais uma vez, o grande movimento da legalidade, que retardou, em pelo menos 3 anos, o mais nefasto momento da história política do nosso país. Olhando para a história recente, percebemos que a nossa jovem democracia foi conquistada com suor, sangue e lágrimas. O golpe foi derrotado, parafraseando Flávio Tavares, sem ser disparado um único tiro. O povo aderiu à luta e foi às ruas, a fim de garantir seus direitos e restabelecer a legalidade. A posse de João Goulart como presidente do Brasil foi conquistada por pessoas de coragem. A coragem como a da minha avó Neuza Goulart, que entregou os filhos à dona Mila Calduro e permaneceu ao lado do meu avô Leonel Brizola, mesmo quando já havia sido anunciado o bombardeio do Palácio Piratini. A coragem como a de meu avô materno, Alfredo Ribeiro Daut, capitão e aviador da aeronáutica, que, junto com os sargentos, esvaziaram os pneus dos aviões que iriam bombardear o palácio, se insurgindo contra as ordens do alto comando militar do país. A coragem, como a de Tapir Rocha, que, em meio aos dias tensos da legalidade, colocou em risco sua própria vida, impedindo a passagem dos tanques endereçados ao palácio. A coragem do meu avô Leonel Brizola, que, mesmo contra tudo e contra todos, encampou a Rádio Guaíba e passou a transmitir dos porões do palácio discursos emocionantes que mexeram com a consciência das pessoas. A coragem de milhares de pessoas que saíram do conforto de suas casas, de suas rotinas, para irem às ruas lutar, fazendo uma espécie de cordão humano no palácio com o objetivo de garantir a lei. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em 1961 o golpe foi derrotado e a legalidade foi garantida, mesmo que meu tio-avô João Goulart tivesse que aceitar o parlamentarismo. Não havia mais clima para um golpe de Estado. Infelizmente, depois de Jango restabelecer seu poder presidencial através do plebiscito e apresentar o ainda atual projeto das reformas de base, tributária, previdenciária, agrária, financeira e política, o golpe, que já havia sido idealizado e derrotado na Carta Testamento e, posteriormente, com a campanha da legalidade, foi concretizado. No próximo ano, se completam 50 anos do golpe. E hoje, mesmo aqueles incrédulos têm a clara certeza que ele foi conspirado em Washington. As aves de rapina, como alertou o Dr. Getúlio na Carta Testamento, ou os interesses
internacionais, como insistia Brizola, foram as figuras de linguagem que os líderes trabalhistas utilizaram para identificar os arquitetos do golpe. Na passagem dos 52 anos do movimento da legalidade e a 2 meses das manifestações que abalaram a credibilidade das instituições brasileiras, não poderia deixar de fazer uma relação entre aquele movimento e os protestos de hoje. O que é inegável? Que ambos os momentos vão fazer parte da história do nosso país. Que a comunicação mobilizou multidões, seja pela rádio, como no caso da legalidade, seja pelas redes sociais, através da internet. O fato é que as pessoas saíram de suas casas e de suas rotinas para protestar nas ruas. Mais de meio século nos distanciam do movimento da legalidade. E é inegável que, hoje, os motivos que dinamizam as pessoas para as ruas são outros. Podemos afirmar, sem medo de errar, que o inimigo também é outro. O que levou as pessoas às ruas? A luta, que se iniciou em favor da redução da tarifa do transporte público em Porto Alegre, ganhou as ruas de todo o Brasil. A pauta cresceu na mesma proporção do movimento. Da precariedade do transporte, pulou para as péssimas condições de ensino, para o descaso com a saúde, para os abusos com algumas obras da Copa. Em poucas semanas, a tradicional pauta política foi invertida pela vontade popular. Ficou nítida a distância dos partidos com suas bases, o diálogo restrito entre a classe política, o Congresso e o Judiciário, ao lado de outras instituições que excluem a população. Mergulhados na dinâmica do tradicional processo político, todos nós, representantes do povo, não percebemos o fosso criado em nossa jovem democracia representativa. O motivo que levou as pessoas às ruas é uma crise de representação, uma crise ética. Durante décadas, nós, políticos, de uma maneira geral, deixamos de escutar as ruas. E esse silêncio, somado à impunidade e ao descrédito de nossas instituições, produziram o cenário atual. O estopim foi se alimentando da indiferença dedicada aos serviços públicos essenciais para a população. A queda da popularidade não atingiu apenas a presidenta Dilma Rousseff, mas todos os governadores, prefeitos, representantes do povo, de uma maneira em geral, e a própria imprensa em particular. Diversos grupos de comunicação foram questionados nas ruas, nos cartazes, até mesmo em atos de vandalismo. Na semana passada, em São Paulo, nova manifestação foi direcionada à revista de circulação nacional. Estes são os pontos e contrapontos entre um movimento e o outro. Mas a reflexão que precisamos fazer é: verdadeiramente escutamos o que o povo falou nas ruas? O movimento da legalidade pertence à história. Pode ser lido e interpretado. Os personagens da política daquela época foram firmes em suas convicções e, sobretudo, com coragem, escreveram a história, retardando um golpe tão violento quanto o tempo que ele durou. Uma história que até pode ser reescrita com a exumação do corpo do presidente João Goulart, para que se apontem as verdadeiras causas de sua morte. Trabalho que a Comissão Nacional da Verdade vem realizando, abrindo as feridas e buscando a reconciliação do Estado com aqueles a quem usurpou. No movimento das ruas, a fim de negar que as pessoas estavam falando, alguns criticaram o modo como as pessoas reivindicaram seus direitos. Também sou contra e repudio toda e qualquer forma de violência e vandalismo. Mas, sinceramente, considero que a maior violência é chegar ao hospital e não poder ser atendido. Violência é o abandono das nossas escolas. Violência é a educação indigna que é oferecida às nossas crianças e jovens. Como dizia João Goulart, o que ameaça a democracia é a fome, é a miséria, é a doença dos que não têm recursos para enfrentá-las. Esses são os males que podem ameaçar a democracia. Nunca o povo na praça pública, na luta pelos seus direitos legítimos e democráticos. As vozes das ruas mostraram que é preciso avaliar as práticas comuns da política, através de uma profunda autocrítica, em busca de uma nova relação com a população. Este é um tema que não me assusta, porque venho lutando dentro do meu partido
pedindo espaços mais democráticos e representativos, buscando modernizar os mecanismos partidários para estimular a participação dos filiados, especialmente dos jovens. Tenho sido alvo de críticas e amargo derrotas nessa luta, mas nunca recuei e não me canso de reclamar nas instâncias internas sobre a necessidade da oxigenação partidária. Quando gritam sem partido, eu compreendo e sei que não é só o meu partido, mas os demais também deixaram de ouvir o clamor popular. Só haverá uma verdadeira democracia neste país com a democracia também nos partidos, que é o espaço legitimado pelo sistema eleitoral. Só pode se eleger hoje no Brasil quem estiver filiado em algum partido há mais de um ano. Mas esses partidos não precisam ser democráticos. Uma contradição que o povo desconhece, mas que os caciques partidários dominam muito bem. Senhoras e senhores, agora, sacudidos pelas vozes das ruas, temos que fazer a nossa parte, começando pela faxina interna de nossos partidos, refazendo as pautas políticas e garantindo espaços para as demandas do povo brasileiro. Não foi à toa que Leonel Brizola, ao criar o PDT, marcou uma citação: nascemos e existimos como partido político para mudar o Brasil. Nada além disso nos serve. Nada além disto serve para atender às vozes das ruas que clamam por transparência e dignidade na vida pública. A legalidade foi marcada pela presença de um líder, Leonel Brizola, que mobilizou e liderou a campanha, onde o povo pegou em armas para garantir que a lei fosse cumprida. O movimento das ruas, agora, não foi marcado pela figura de um líder. O que prova é que só bastou algumas tuitadas, algumas curtidas e alguns compartilhamentos, usando a nova linguagem digital para acender a chama da indignação. E assim presenciamos os jovens mudando a história do nosso país. As manifestações populares são uma oportunidade para que a política brasileira se reforme. Do contrário, as vozes das ruas é que irão reformar os políticos brasileiros. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Juliana Brizola.